que são poucos que vão se interessarem para caminhar por este caminho, para entrarem por esta porta, mas é a única solução para nós. Glória a Deus. É a única maneira que nossas almas podem se deleitar. Não apenas no momento e nem na maioria das vezes nas situações ocorrentes, mas ela se deleita em Deus. Porque há momentos e há situações que vêm sobre a pessoa. Não é o desejo de sorrir, não é o desejo de pular, não é o desejo de série de coisas que possa externar uma satisfação, mas é um desejo até de morrer. Nossa, se eu morresse agora, parece que o negócio estava resolvido, estava tudo muito melhor. Isso não por uma fraqueza, mas pela situação. E como eu falei, essas coisas Deus permite para que nós nos alinhemos, para que venhamos estarmos alinhados. No Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 25, ele diz que Deus criou os animais, seja esses do ar, da terra, da água. Deus o criou. E ele viu que aquilo era bom. Mas de repente surge uma proposta aonde não é mais sobre uma ordenância, sobre uma fala, mas sobre agora uma ação. O próprio Pai reúne o Filho, o seu Espírito, e ele diz: façamos o homem. E para fazer este homem, houve esta unanimidade da Trindade. E quando ele diz que façamos a nossa imagem e semelhança, os irmãos já sabem que o meu posicionamento não é que nós fisicamente o parecemos com ele. Eu já disse aqui para os irmãos, não acredito, não deu. Mas uma imagem e semelhança do seu caráter, a imagem e a semelhança naquilo que vai projetar, naquilo que vai executar de uma vez projetado, contar com a presença dos demais, dos seus semelhantes. Isto é sermos semelhante a Ele, porque para nos criarmos, para nos tornarmos com vida, Ele reuniu. Não foi buscando capacidade para fazer, porque coisas de maiores magnitude Ele já tinha realizado. Mas foi para representarmos esta união, foi para representarmos esta personalidade de pessoa que faz as coisas em concordância, que faz as coisas pensando ou são projetadas em um nível de excelência que possa agradar aos demais, que possa ser satisfatório. É esta a proposta deste Deus, é esta a intenção quando Ele diz: façamos a nossa imagem e semelhança. E assim Deus o fez. Em uma outra oportunidade nós vamos estar nos aprofundando mais
neste contexto, porque eu quero ir mais avante. Não quero falar exclusivamente da questão do caráter de Deus, daquilo que Deus deseja vir e encontrar em nós, esta representatividade de caráter, de ação, de comunhão, de concordância. Mas eu quero falar daquilo que tornou o homem desorganizado. Aquilo que lançou o homem para fora desse projeto original. E que em todos os tempos, a tentativa de Deus, pastor Antônio falou no domingo próximo passado, que é Ele quem o busca, é Ele quem vai atrás, é Ele quem convida, é Ele quem projeta, quem elabora, e com o propósito de ter este homem no centro do seu projeto original. Não é à toa que o nome é redenção, é voltar para o propósito inicial, Éden, em ação. E aqui nós vemos de Eclesiastes capítulo 7, o versículo de número 29, Salomão ele diz que o homem, ele se envolveu em muitas astúcias. Eu quero que você grave essa palavra, memorize. Nós vamos estar tocando nela daqui a pouco. O homem, ele se envolveu, isso é a parte B. Ele se envolveu em muitas astúcias. Deus o criou, o homem reto, mas o homem se envolveu em muitas astúcias. E no Gênesis capítulo 3, o versículo 1, diz que a serpente era o animal mais astuto. Astuto. No Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 25, Deus, o texto lá diz que o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam uns dos outros. O grande problema é que quando fala esta linguagem, a gente vai logo para essa questão do sem roupa. Está nu. Essa questão de estar despido, está sem roupa, o corpo está nu. Mas na verdade, o que podemos ver no capítulo 3, o versículo de número 9, o homem diz para Deus: eu ouvi a tua voz, mas eu estava nu e fiquei com vergonha. E por isso, ele fez o quê? Se escondeu. E aqui nós vemos que precisamos compreender a originalidade destas palavras. Como por exemplo, nu. E eles estavam nu e não se envergonhavam uns dos outros. Essa palavra nu, ela, no hebraico, ela é heron
misturar as duas palavras. Harum Hene é o nu de sinceridade, o nu de transparência. O marido e a mulher eram como realmente foi projetado, ambos eram um. Eles não tinham que esconder um dos outros. As suas ações e o seu nível de caráter era transparente um para com o outro. Eles não se envergonhavam uns dos outros. Eles não tinham nada entre si que causasse no outro angústia, que causasse decepções. Não tinham, porque eles eram sinceros. Harum Hene. E lembra da palavra astuto? Tem o significado de nu. É o significado, mas não é o nu como o Hene. É o Harum Mikol. Harum Mikol, que é o nu de astúcio, de astuto, o nu de enganador, o nu que encobre a verdade mesmo para o seu próximo. Porque foi assim, era o animal mais enganador, mais astuto, que tinha habilidade para se movimentar nas suas espertezas, apresentar para os outros aquilo que não era real, que estava em si. Com isso proporcionava a capacidade de outras infiltrações, como por exemplo, quem veio sobre ela para ir falar com Eva, por conta das suas astúcias, de ser astuto, de ter essa facilidade de manusear, de fazer aquilo que não era real, mas que parecia e engodava os outros, e ele agarrava. Quando pensava que não, estava envolto. É ou não é? Dessa forma que a serpente engana. É a ação dela. E muito mais sendo usado, porque que diz os experientes que ali foi a primeira sessão espírita. O jardim, aconteceu lá no Jardim do Éden. Satanás usou a astúcia enganadora. O que eu fiz, o meu pastor não é nem para sonhar com isso. O que eu falei, às vezes até dele mesmo, ou da própria igreja, que eu me congrego, é vergonhoso. Por isso que eu me escondi, mas eu estou ouvindo a tua voz. Esta é a neurose básica, o sentimento da culpa, o sentimento da fuga e o sentimento da acusação. Eu ouvi a tua voz, mas eu me escondi. Por quê? Porque eu não estava bem, não dava para me apresentar culpando
Ele primeiro tentou se esconder. Depois ele envolveu-se na culpa e lançou sobre a sua própria mulher uma bênção que Deus o deu. Com este lançamento, cujos reflexos dava no próprio Deus: a mulher que tu me deste. Ou seja, eu estava muito bem sem essa bênção, mas o culpado foi tu através dela. Envolve os outros e fica de fora. Tenta ficar de fora. Há muitas pessoas que não querem se envolver porque acham que há muito tempo não se fazia. E eu posso até dizer, a tentativa desse tempo sem fazer era esperando que tais pessoas melhorassem. Mas como não aconteceu, a gente agora vai partir para a luta. Vamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. E quando eu entendo isso, eu me reporto ao texto onde Deus falou com Jeremias no capítulo 18. Isso aqui é conhecido, né? E o versículo 2. Sabe o que Jeremias faz no versículo 2, após ouvir a voz de Deus? Descer. Só vai ver Deus trabalhando, só vai ver Deus fazendo, até no indivíduo mesmo, se ele descer à casa do oleiro. Essa atitude de descer, ela gera muito gozo, porque é nessa descida que você vai perceber como nós temos sido arrogantes em muitas coisas nas nossas vidas, e às vezes não temos aderido naquilo que é para aderirmos, e feito corpo mole naquilo que era para sermos de muita garra. Entende o que acontece? Não vai ver uma cura se primeiro não buscar esta nudez de transparência. Há pessoas que pecam e pecam e mais pecam e estão armazenando o pecado, mas não desce os degraus da humildade para pedir perdão, para confessar o seu pecado, para abandoná-lo. Tem pessoas que até deixam de fazer, mas não confessam. Não confessam. E é este o evangelho que estão apresentando por aí. Vem, deixa de beber. Aí o indivíduo deixa de ir para o bar para vir para a igreja. Pode demorar o tempo que for, irmão Gilson. Ele vai fazer do jeito que ele fez de lá para cá, ele vai fazer daqui para lá. E ainda vai sair culpando o Gilson, vai sair culpando o Antônio, vai sair culpando o Lucas. Está entendendo? Vocês já viram casos assim? Que tem que suportar, porque a gente é bonzinho e tal. Não, ontem eu fui conversando aqui com o Antônio José e ele... A sinceridade, esta nudez de transparência, aquela graça que te leva a fazer uma autoanálise de si mesmo, porque foi isso que o Senhor viu em Adão. Ele viu toda a desgraça causada
por essa mentira interna que estava dentro dele, porque foi enganado. Ele não dominou como tinha sido a proposta do versículo 27. Façamos o homem e vamos dar a ele o domínio. Aí o homem, sabe o que é que o homem quer dominar? O outro. E a proposta não é essa. Quer dominar o outro. O indivíduo casa, arruma um escravo. E agora tem que fazer do jeito que ele... Não, Deus deu o governo aos dois. A nós, Ele deu este parecer com Ele. Vamos sentar aqui, meu amor, vamos conversar. Vamos concordar, eu estou pensando assim, eu estou querendo isso, eu estou pensando nisso aqui. O que é que você fala? O que é que você diz? Governo de entendimento, governo que o Espírito está no comando. Tem que descer à casa do oleiro para ver a obra das suas mãos, para ver acontecer, para ver o marido, para ver a esposa, para ver o filho, para ver o amigo, para ver o vizinho, para ver os familiares de modo geral, derramando-se na presença de Deus, adorando ao Senhor. Confessa e deixa, porque vai alcançar misericórdia. Entendamos isto.